A Netflix anunciou na manhã dessa sexta a compra da Warner Bros. Studios pelo valor de 82,7 bilhões de dólares. Na nota emitida pela empresa, eles declaram que a compra envolve todos os braços da Warner, incluindo a HBO e a HBO Max. A Netflix celebra que grandes produções como The Big Bang Theory, Os Sopranos, Game of Thrones, O Mágico de Oz e o universo da DC agora estarão lado a lado com produções como Wandinha, La Casa de Papel e Bridgerton. Mas o que significa de verdade isso para a indústria do entretenimento? A pergunta é pertinente porque Hollywood está se manifestando contrária a essa aquisição. A Directors Guild of America, a Associação de Diretores americana, disse em nota que está significantemente preocupada com essa compra e que acredita que é uma indústria vibrante e competitiva, que fomente a criatividade e incentive a competição genuína por talentos, é essencial para preservar as carreiras e os direitos criativos dos diretores e suas equipes. A Cinema United, uma organização que representa os donos de cinemas nos Estados Unidos, diz que a compra cria uma ameaça sem precedentes para o mercado de exibição global. Aqui no Brasil, o cineasta Kleber Mendonça Filho se manifestou contra a compra da Netflix. Na rede social X, ele disse: "Eu vou continuar garantindo em contrato uma janela de pelo menos 3 meses para meus filmes, podendo a janela ser aumentada ou diminuída em comum acordo. Se as salas de cinema começarem a fechar, meu filme será exibido exclusivamente nas que irão permanecer e nos países que defenderem frontalmente a experiência de ir ao cinema. Se todas as salas do Brasil fecharem e sobrar o São Luís e a Fundação, o Cine Brasília, o Glauber Rocha, a Cinemateca Capitólio em Porto Alegre, o Estação e o Cine Sesc na Augusta, o filme poderá ser exibido nessas salas durante meses antes de chegar ao streaming. O streaming é uma nova e espetacular forma de ver filmes, mas o streaming não pode ter o poder de acabar com a cultura da sala de cinema. São os cinemas que constroem o caráter e a história de um filme." O professor de cinema e audiovisual da SPM São Paulo, Márcio Rodrigo, fala sobre o impacto dessa compra na indústria cinematográfica, falando a nível de streaming e distribuição de filmes. Ela marca talvez o momento mais importante para o cinema em Hollywood nos últimos 100 anos. Explico. A Netflix, para começar, do ponto de vista da produção, vai ter acesso a uma estrutura de estúdios, né, industriais que ela nunca teve na sua história, desde que ela ingressou na produção, né, de audiovisual lá em 2012 para 2013. Então, ela vai ter um acesso a uma estrutura de produção que ela nunca teve acesso antes, né, ao mesmo tempo que ela vai ter acesso a um catálogo, né, de filmes históricos, desde que a Warner foi fundada na década de 20 do século passado, como ela também nunca imaginou. E isso vai potencializar imensamente o negócio da Netflix, especialmente do ponto de vista do catálogo streaming audiovisual. Por outro lado, a Netflix, com a compra da Warner, né, da divisão de estúdios, né, e, portanto, de cinema, ela também vai ter que adentrar, né, numa seara que ela não está habituada, que é a de trabalhar com a distribuição desses filmes para os cinemas, e isso numa distribuição de escala global. A Warner tem, né, no seu negócio, né, como uma das suas grandes vertentes de negócio, né, e de receitas, exatamente a distribuição de filmes no circuito exibidor, algo que a Netflix raramente faz, e quando faz é porque ela quer que esse filme concorra ao Oscar, como foi o caso de alguns filmes do passado, como Roma, do Cuarón, por exemplo, ou outras obras como Pinóquio, do Guilherme Del Toro. Então existe aí um impacto também no cinema, e essa relação agora da Warner com a Netflix proprietária da Warner, do ponto de vista também da comercialização, em que se a Netflix prometeu cumprir aquilo que ela prometeu hoje com a compra da Warner, ela vai ter que entrar também forte, manter o negócio de comercialização do braço da Warner no cinema. O que muda bastante, porque agora a Netflix ela vai ser um player poderoso que tem no cinema, né, tanto do ponto de vista da produção quanto da comercialização de filmes, um negócio substancial, né, um aumento substancial do seu negócio, ao mesmo tempo em que ela aumenta também consideravelmente
o poder do seu catálogo com obras de mais de 100 anos que pertencem ao Warner. A Warner teve grandes produções esse ano como Mickey 17, Pecadores e Uma Batalha Após a Outra, além da série premiada The Pitt. A HBO é conhecida pelas qualidades das séries produzidas, então uma insegurança gerada é se o padrão dessas produções cairá com essa transição. O crítico de cinema Márcio Salem contou para a gente um pouco sobre as possibilidades de agora em diante para Warner e Netflix. A Netflix construiu seu modelo de negócios voltado praticamente exclusivamente para o consumo doméstico, rejeitando a experiência cinematográfica ou apenas abraçando esta quando aderindo a seus interesses, seja por causa de contratos com cineastas que especificavam que os seus filmes tinham que ser exibidos nos cinemas, seja porque precisa fazê-lo para disputar a temporada de premiações. Já do outro lado, a gente tem o Warner Bros., que é um estúdio de cinema e cujo modelo de negócio, portanto, é voltado para levar as pessoas ao cinema, algo que fez, neste ano, tornando-se o maior estúdio em arrecadação, com o filme Minecraft, com o Superman, com o sucesso de Pecadores, com Invocação do Mal Parte 4, com o novo Premonição e tantos outros filmes que tiveram um êxito de público muito grande. Como conciliar essas duas realidades, esses dois modelos de negócios, é algo que nós precisamos ver para crer. Será que a Netflix vai transformar o modelo de negócio da Warner para o seu modelo de negócio e, portanto, usar a exibição cinematográfica apenas para os casos em que quer disputar alguma premiação? Ou será que a Netflix vai negociar essa janela, o tempo de exibição nos cinemas? Isso são assuntos que ainda precisam ser discutidos e esclarecidos com o tempo. E não duvide também se o presidente Donald Trump participar das discussões desse tema, já que ele é muito próximo do CEO da Paramount. Mas esses são assuntos para um próximo capítulo. Agora fica apenas a surpresa, tanto pelo volume da aquisição, quanto pela natureza da aquisição. Era um pouco inesperado que isso fosse acontecer, de fato. Quanto também a gente fica fabulando as consequências do que vai poder acontecer nos passos seguintes. Os filmes feitos pela Warner continuarão a ser lançados nos cinemas e os estúdios televisivos vão poder continuar a produzir para terceiros. Já a Netflix vai continuar a produzir conteúdo exclusivo para sua plataforma. Essa divisão será só finalizada no terceiro bimestre do ano que vem. Assim, a compra da Netflix só poderá ser finalizada na metade de 2026. É importante ressaltar que a compra ainda não está finalizada e ainda precisa passar pela aprovação do governo americano devido ao tamanho da empresa Netflix e seu valor econômico. Se inscreva no canal do Metrópolis Entreter para mais notícias sobre entretenimento, cultura, cinema, música, artistas famosos e muito mais.